Quantas ações uma carteira deve ter para realmente ser segura e eficiente? Alguns dizem para você ter 5 ações, outros 20 ou até mais. E a verdade é que a maioria dos investidores está perdida. Hoje eu vou te mostrar, de forma simples, prática e direta, qual é a quantidade ideal de ações para você investir. E para ficar por dentro de tudo isso, fica comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Camil e o primeiro passo desse vídeo é eliminar da sua cabeça completamente a ideia de que existe um número mágico de ações para você, a partir dali, a partir daquela quantidade, de fato ter uma carteira diversificada. Isso porque, na prática, a quantidade ideal dependerá de inúmeras variáveis que só você, investidor, vai conseguir responder. Porque pensa comigo, uma coisa é você ter uma carteira de 100% ações brasileiras e outra completamente diferente é você investir apenas 20% da sua carteira em ações brasileiras. Dependendo do peso que você for colocar da sua carteira como um todo no mercado brasileiro, fará sentido você ter 10, 15, 20 ações. Já no outro cenário, onde você tem um peso menor, não tem lógica, não tem necessidade você investir em 20 companhias diferentes, porque dessa forma você vai ter um peso muito pequeno em cada um daqueles negócios. Vai depender também do seu nível de conhecimento. Se você está começando a investir agora, não tem a menor condição de você investir em apenas 2, 3 empresas, porque você vai estar correndo um risco absolutamente grande. Do outro lado, existem investidores mais experientes que vão sim conseguir concentrar um pouco mais a carteira, igual os grandes profissionais do mercado fizeram, para você buscar uma rentabilidade acima da média. Da mesma forma de que se você tem um patrimônio muito grande, está muito próximo da aposentadoria, não tem por que você querer colocar todo o seu patrimônio no mercado de ações de maneira concentrada, porque você tem muito mais a perder do que a ganhar. E se você é uma pessoa mais jovem, tem uma renda menor, tem menos patrimônio, nesse caso é mais interessante você arriscar mais, justamente porque você tem menos a perder. Então perceba que existem inúmeras variáveis, inúmeras situações que vão influenciar na quantidade ideal de ações para você. Então a partir desse início de vídeo, você já conseguiu entender de forma prática que não existe um número mágico. O que existe são certos padrões. Então se você quiser ter menos ações, você vai correr mais risco no mercado financeiro. E se você quiser ter muitas ações, 20, 30, 40 ativos, a tendência é que você tenha uma rentabilidade mais próxima ao índice geral de mercado. Entendendo isso completamente, chegou o momento de você compreender o que de fato é a diversificação eficiente. É simplesmente você buscar reduzir o risco da sua carteira e, ao mesmo tempo, manter, no máximo possível, o potencial de retorno a longo prazo. É claro que quando você tem muitas ações, a tendência é que você reduza de fato a rentabilidade, só que em determinados momentos vale a pena você ter essa menor rentabilidade a longo prazo para que em um ano de crise, onde a bolsa caia 50%, o seu portfólio caia muito menos, 25%, 30% no máximo, por exemplo. E se você tivesse uma carteira muito concentrada, com 2, 3 ações, nesse ano de crise, o seu patrimônio poderia se desvalorizar 60%, 70%, o que acaba sendo algo muito comum para quem tem uma carteira muito concentrada. Além do fato de que a diversificação ela precisa ser, além de eficiente, precisa ser inteligente. E o que eu quero dizer com isso? Veja só esse exemplo de diversificação, onde você investiu 10% do seu patrimônio em cada uma dessas 10 ações. Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, BTG Pactual, Banco do Brasil, Banco ABC Brasil, BB Seguridade, Porto Seguro e Caixa Seguridade. Nesse exemplo, você tem uma quantidade ideal de ativos, 10 ações, só que na prática é uma péssima diversificação, porque você só investiu no setor financeiro, apenas em bancos e também apenas em empresas de seguros. E na prática, se tiver algum tipo de crise endêmico ao segmento de seguros ou ao segmento bancário ou de maneira geral no setor financeiro, a sua carteira vai derreter, porque você só investiu nesse tipo de empresa. Então não é apenas sobre a quantidade, é sobre a forma pela qual você diversificou os seus ativos. E qual que é de fato a quantidade ideal? O que os estudos nos mostram? Mas antes de eu mostrar para você esse resultado, lembre-se de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos conteúdos. Agora sim, vamos ao estudo mais utilizado. Você vai estar vendo agora na sua tela esse gráfico, onde nós temos duas variáveis sendo avaliadas: a volatilidade da carteira e a quantidade de ações que você tem dentro do seu portfólio. E você pode perceber pela linha em vermelho que à medida que você aumenta a quantidade de ações, a volatilidade da sua carteira tende a diminuir. E a melhor faixa de ativos para você ter na sua carteira fica entre 10 e 20 ações. Se você tiver menos de 10 ativos, a volatilidade, o risco do mercado ainda permanece muito elevado
E se você tiver mais de 20 ações, o risco de mercado não será tão reduzido assim. Afinal de contas, só pelo fato de você investir no mercado de renda variável, existe um risco mínimo que você vai correr, mesmo que você tenha 200 ações. Então, de modo geral, essa é a quantidade recomendada, entre 10 a 20, e é claro que você vai adaptar o número exato ideal de acordo com a sua realidade. E qual é a melhor maneira justamente de você fazer essa determinação? 10, 12, 15, 18, 20 ações. Como você vai conseguir ter total certeza? E a verdade é que, primeiramente, antes de você pensar na diversificação da sua carteira, é importante você ter uma estratégia clara de investimentos, que comprovadamente gerou um resultado acima da média do mercado. Porque a partir do momento que você segue uma estratégia clara, você consegue testar em anos anteriores qual foi a melhor quantidade de acordo com aquilo que você está buscando. Então, se você quer ter uma carteira que vai maximizar a rentabilidade da sua carteira, nesse caso você vai conseguir testar uma quantidade menor de ativos, 10, 12 ações. Por outro lado, se você está buscando reduzir de fato a volatilidade, nesse caso você vai testar com quantidades maiores, 15, 18, até mesmo 20 ativos. Você vai estar verificando agora na sua tela um teste que eu realizei da estratégia que eu aplico hoje na minha carteira de investimentos, através do método chamado Valor Momento. E entre janeiro de 2013 a outubro de 2025, nós temos que a metodologia aplicada com 5 ações gerou uma rentabilidade anual de 27,4% e a metodologia com 10 ações teve uma rentabilidade de 25,3% ao ano. E por que eu opto por montar minha carteira seguindo a metodologia com 10 ações ao invés de 5, mesmo que a rentabilidade seja um pouco inferior? Por um motivo muito simples. Porque a longo prazo, a volatilidade da minha carteira será muito menor. E você vai estar visualizando agora na sua tela a tabela de rentabilidade em cada um dos anos, de 2013 até 2025. E veja que em anos de altas crises, como aconteceu, por exemplo, em 2014, a carteira de 10 ações caiu muito menos, 15,7% contra 37,4%. E o mesmo aconteceu, por exemplo, em 2024, onde a carteira de 10 ações caiu 3,7%, e a carteira com 5 ações caiu 14%. Então veja que na prática não é só sobre rentabilidade, você não tem que pensar na quantidade de ações que você vai ter na sua carteira apenas em maximizar o retorno a longo prazo, e sim também em proteger ela de grandes crises. E aplicando essa metodologia na minha carteira, investindo em 10 ações no Brasil, seguindo esse método, e investindo em 10 ações nos Estados Unidos, seguindo também uma outra estratégia clara, a minha carteira de investimentos rendeu muito mais do que o Ibovespa, e muito mais do que a renda fixa, 111% contra 48% do Ibovespa e 63% do CDI. Se eu tivesse investido em uma carteira com 15 ou 20 ações no Brasil e a mesma quantidade no exterior, a tendência é que a rentabilidade fosse menor, só que também num cenário de crise, igual você conseguiu ver no gráfico, a minha carteira teria caído muito menos. Por outro lado, se eu tivesse investido em 5 ações do Brasil e 5 ações dos Estados Unidos, a rentabilidade provavelmente seria um pouco maior, só que no momento de crise, ela teria caído muito mais. E entendendo de maneira geral a quantidade ideal de ações para você investir e o que de fato é uma diversificação eficiente e inteligente, é importante você também ter acesso aos erros comuns que os investidores cometem, que você pode acabar cometendo, justamente para você evitar eles, para que antes de você cometê-los, você lembre desse vídeo e não os cometa. O primeiro erro é você querer adicionar ações na sua carteira porque você viu em vídeos, leu em relatórios de recomendação, para que você de fato ache que tem uma carteira diversificada. Ou seja, você investe hoje em 8 ações. Aí você assiste um vídeo falando bem de uma empresa, de um outro setor, você foi lá e comprou. Depois você leu num relatório que a recomendação é investir nessas 3 empresas. Você vai lá e investe. Você fica nesse ciclo de investir só em ações com base em recomendações e na prática a sua carteira vai ficar muito grande com muitos ativos sem que você saiba evidentemente o porquê que você comprou cada um daqueles ativos. Porque lembre-se, diversificação não é só número. Segundo ponto é você ficar investindo seu dinheiro em diversos setores porque as pessoas falaram que você tem que investir em todos eles. Ou seja, você foi lá e investiu no setor bancário, no setor elétrico, no setor de seguros, no agronegócio, na construção civil, em tecnologia, enfim, você investiu seu dinheiro em todos os setores, só que na prática você não tem conhecimento de fato sobre cada um deles. Assim não adianta nada. É muito melhor você colocar um peso pequeno na renda variável inicialmente, investir apenas naqueles setores que você de fato conhece e à medida que o tempo for passando, você for entendendo dos novos setores, aí sim de fato você expõe o seu patrimônio a eles. O terceiro erro, que eu já mencionei para você alguns minutos atrás, é de querer colocar o seu dinheiro em apenas um único setor e diversificar em várias empresas
apenas daquele setor. Ou seja, você investe em 8 bancos, em 8 empresas do setor elétrico e também em 8 seguradoras. É muito melhor você fazer o que eu mencionei agora há pouco. Você investe em menos setores, em algumas só empresas daqueles setores, como por exemplo, 1 ou 2 bancos, 1 ou 2 empresas do setor elétrico e tenha um peso menor em renda variável. E à medida que você for conhecendo de novos setores, aí sim você aumenta o seu peso na classe. E o quarto e último erro é você focar na quantidade e não na qualidade. Não adianta você ter 15 ações só porque eu estou dizendo que essa é a quantidade ideal, sendo que são 5 ações muito boas e 10 uma porcaria, só porque você tem que ter 15 ativos. Porque não é a quantidade de ações que você tem na sua carteira que vão determinar a sua rentabilidade a longo prazo, e sim a qualidade daqueles ativos. E mais importante, o porquê você investiu neles, a estratégia por trás daqueles investimentos. Eu tenho certeza que ao aplicar tudo isso que eu mencionei ao longo desse vídeo, vai ficar muito mais fácil para você construir de fato uma carteira diversificada. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um conteúdo novo por aqui você ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado, para que assim você saiba o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.